Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, de onde paramos, capítulo 1, verso 11. Eu vou deixar no link de descrição o link para vocês poderem assistir os vídeos anteriores. Lama e barro. Lama em hebraico é refesh e barro tite. O único lugar no Tanakh, na Bíblia, onde ambos aparecem mencionados juntos é no versículo: os ímpios são como o mar agitado. Não podem descansar e suas águas arrojam lama e barro. Isaías 57, verso 20. Ao descrever o estado original da criação, a Torá afirma: a terra era caos e vazio. Por que o ímpio aqui é considerado um caos e um vazio? Como fala aqui. Olha só, os ímpios são como o mar agitado, não podem descansar e suas águas arrojam lama e barro. Interessante, né? O que é o ímpio? O ímpio, ele foge do decreto divino, ele se desobriga da vontade do divino, então é como água impetuosas, são como águas impetuosas, que a água representa a Rokhmah. Então é a Rokhmah da esquerda, da árvore da vida, da árvore da vida não, da árvore da impureza. A Rokhmah da árvore da impureza, que também são águas, os pegou. Por isso que o Rabi Akiva dizia: quando você subir a coluna de mármore lá, estiver diante das colunas de mármore, não diga água, águas, porque água também tem essa conotação do lado da impureza, Rokhmah, de Tumá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore de impureza. Existe as Rokhmot, a Rokhmot de Rokhmah, no plural, de impureza. Então, e isso porque falta o quê? Temor nos ímpios. O temor é o princípio da Rokhmah, de Kedushá, de sabedoria, de santidade. Ao descrever o estado original da criação, a Torá afirma: a terra era caos e vazio, e a escuridão estava sobre a face das profundezas, Terrom. Então, nós somos as profundezas do Criador, né? Nós somos as profundezas do Eterno. Porque a Torá diz: me clamarás a mim das profundezas de quê? Do nosso ser, os lugares mais profundos do coração, onde só Hashem conhece. Gritarás de lá e Hashem te ouvirás. Então, o que acontece aqui? A face das profundezas, quando os ímpios, é descer em impureza, abrir porta e porta de impureza, que são os 50 portais de Tumá, de Biná, da árvore impura, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido o homem comer. Então, há Rokhmot lá, sabedoria, há uma sabedoria de esquerda, uma sabedoria do mal. Então, é o que aconteceu com Israel no Egito, abriram quase 50 portais de Tumá. Tiveram que contar o Homer, a contagem do Homer, que são 7 vezes 7, dá 49 dias, mais o 50º dia, que é o recebimento da ortoga da Torá, que é Shavuot, eles conseguiram retificar aqueles portais que abriram em outrora, anteriormente. Isso para termos uma ideia de que somos as profundezas do Criador. E lá, nessas profundezas, nós também fazemos a nossa escrita. Quando a gente estuda a Torá, rearranja as letras, faz ali uma conexão de letra com letra, aprende o segredo novo de uma determinada letra. Isso também é uma escrita interior, causa uma marca, uma impressão.
causa uma marca ou impressão no ser da pessoa. Então, nesse sentido, nós também escrevemos a Torá nas nossas profundezas. Por isso que Davi da Mela dizia que a sua Torá está em minhas entranhas. Isso deixa uma marca indelével. Segundo os comentários, a palavra terrom denota a lama e o barro do fundo do mar. Quer dizer, a terra era sem forma e vazia, existia o mar que cobria praticamente toda a porção seca, não se via a porção seca. Hashem disse, estabeleça a diferença entre a parte líquida e a parte sólida. Aí apareceram os continentes. Apareceram os continentes. Então a parte seca obedece à palavra de Hashem. Mas antes, quando Hashem passeava sobre esse lugar, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, a Sefirah de Keter, passeava por esse lugar, via a terra era sem forma e vazia, e tinha águas. Hashem pede para essa parte seca aparecer, que é Malchut, para ser revelada. Porque é através de Malchut que a letra é expressa, e a informação de Rochma torna-se compreensível, torna-se compreensível. Segundo os comentários, a palavra de terrom denota a lama e o barro do fundo do mar. Caos e vazio aludem à interação entre Rochma, água, e Keter, fôlego. Olha, caos e vazio aludem à interação entre Rochma, água, e Keter, fôlego. O fôlego tem água? Tem. Faça assim no espelho. É fôlego. Vai ficar um monte de bolinha de água lá, que é o carbono, o dióxido de carbono. Então, a água está intimamente associada ao ar. Não existe independência, são interdependências, porque a própria água é composta de ar, oxigênio e hidrogênio. A lama e o barro fazem menção à interação entre Rochma, água, e Malchut, a terra. Por isso o Espírito de Hashem pairava sobre a terra, que era com o intuito de usar a lama do fundo do mar, que estava oculta pela água. A água, Rochma, representa Tohu, Caos e Bohu, porque havia informação. Havia. É o que a gente viu aqui, ó. Tohu denota substância que não contém informação. Uma não tem, mas a outra contém, ó. Bohu é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Uma não está relacionada à substância, a outra está. Uma não tem qualquer informação, a outra tem informação pura. Então, é Rochma, tanto um quanto o outro, tanto o caos quanto o vazio, porque é a característica de Rochma ser não verbalizado, ser algo muito profundo, muito interiorizado. A sabedoria, ela é um lampejo que precisa ser revelado através da Binah, entendimento. Como nós estamos sempre falando sobre Rochma, que é um pensamento indiferenciado. O que é indiferenciado é uno, no sentido mais completo, é uno. O que é uno é difícil de se compreender. Por isso que uma das coisas mais incríveis que existe nesse mundo é chegar a entender o divino, porque ele é uno, ein od milvado. Só ele existe, só Hashem existe. Então, a unidade do Eterno não é uma unidade como nós conhecemos, é uma unidade inefável, transcendente, mas a gente está sempre aprendendo uma novidade sobre o nome do Eterno, sobre sua incrível
criação e sua vontade, seu desejo, que é expresso através da lama e do barro. Lama e barro que está oculto na terra, que é Malchut. Malchut revela, né, essa sabedoria que era aparentemente inefável, incompreensível, incognoscível, que nada se podia saber sobre. E então, a partir daí, de Malchut, que é revelada do fundo, que Hashem diz, haja porção seca. Ou seja, eu quero que a substância contenha a informação. Quando ele diz, haja a porção seca, que seja separado entre o continente e a água, que haja uma porção seca visível, onde as pessoas possam caminhar. Como é que eu vou fazer vou estabelecer minha criação no lugar que tem só água, mais água, e não a terra? O ser humano é um ser essencialmente terrestre, não aquático. Então, Malchut precisa se revelar. E quando ela se revela, ela revela a sabedoria, ela cria a sabedoria. Porque o que é a sabedoria? Um pensamento indiferenciado, inefável, incompreensível, né? Não verbalizado. Então a boca revela, Zohar fala Malchut é a boca. A boca revela. A lama consiste fundamentalmente de água e representa então o domínio da Chokhmah. O barro consiste fundamentalmente em terra e representa o domínio de Malchut. A lama é o fluido que escreve, como a tinta. A tinta é uma espécie de lama, pelo qual se escreve. E quando se escreve, aparece a letra escrita e a letra falada. Porque existe a fala interior, o qual chamamos de pensamento. Mas, como Chokhmah é uma informação una, por estar muito próximo à Keter, que é o fôlego, e muito mais próxima do Criador, a unidade do Criador é muito mais intensa. E então Chokhmah cumpre e segue essa tendência de Keter, por estar mais próxima do Eterno. Então, o que é uno torna-se incompreensível. O Eterno é inefável, incompreensível. Então, essa informação ela precisa ser gerada através de Malchut. E assim Malchut a constrói. A lama é o fluido de escrever, o barro é o meio pelo qual se escreve. O barro é onde se faz uma argila e se escreve ali com uma talhadeira e um martelo com atrito, vai dar forma à letra, como era escrito antigamente nas escritas cuneiformes, os hieróglifos no Egito, e assim sucessivamente. As letras hebraicas têm 3 partes básicas: o topo, o centro e a base. O topo e a base consistem geralmente de grossas linhas horizontais. Grossas linhas horizontais na base, é o Yesod da letra. A base é o Yesod, o fundamento da letra. Ela tem uma linha bem grossa, destacada. Enquanto que o centro consiste de linhas verticais mais finas. Então, olha só. As bases das letras foram gravadas como um jardim. O jardim do Éden, a gente pergunta, onde era o jardim do Éden? O jardim é Malchut. Malchut. O que é o jardim? O jardim é algo que fica bem fora, né, da casa, bem longe já da casa. O quintal, né? Ou na frente da casa, não fica dentro de casa, fica ou no quintal ou na frente da casa. O jardim é Malchut. Então, a base das letras foram gravadas como um jardim. A base é o Yesod. Foram gravadas como um jardim. É daqui que se tira material da matriz, deixando
um vazio. O que isso significa? Vamos ver? Por exemplo, temos aqui o nome de Hashem, Yod, Re, Vav, Re. Já explicamos isso no vídeo anterior. Vamos nos deter aqui na letra Yud, a primeira letra do tetragrama. A letra Yud, como se escreve a letra Yud? Vamos entender o que o Sefer Yetzirah está falando quando fala de uma base, de um teto e de uma linha central. A linha central da letra é essa que fica na vertical. Uma base é o lugar imaginário, essa que tem duas pernas, é uma letra de verdade. A letra que tem duas pernas é chamada uma letra da verdade. Não que Yod, que tem uma só, não seja, e nem o Vav, que tem uma só, não seja, mas é chamada assim, uma letra de verdade, porque a verdade ela tem dois sustentáculos, ela se sustenta sobre duas bases. Ela é verdade no início, no meio e no fim. E o que tem uma base só não se sustenta. Não se sustenta. Então, olha só. Por exemplo, a Iode. Então, o que fala sobre a base ser e o teto, né, que no caso aqui, olha só como é bem grossa, né? A base, o teto também é chamado de base, mas só com a base superior. E o teto é teto e piso. E o piso, né? Mostrando aqui também que, olha, que é piso, mas é bem grosso também, quase se não a mesma coisa, né? Se não a mesma coisa da grossura da parte superior da letra Re, que é um Dalet. Uma letra Re é um Dalet e um Vav. Um Vav. Então, olha só, aqui temos o Iode. O que é que quer dizer aqui? É que quando a pessoa tira parte do Iode, fica um espaço vazio. Vamos ver isso. Vimos lá a letra Iode. Aqui está o nome da letra, ó. Iode, Vav, Dalet. Iode é o nome da letra. O nome da letra está dentro, por assim dizer, da letra Iode, aqui, como está aqui. Esse nome Iode está dentro. Ele sai. Então, quando se tira esse nome Iode de dentro dessa letra que tem a informação, olha só, a importância que estamos vendo aqui sobre a informação e substância. A letra Iode do nome do Eterno é o quê? É uma informação que existe implícita a letra, dentro da letra. Como é que se tira essa informação? Através de Malchut, como vimos. Que aí a pessoa vai desenhar ou escrever com a letra, o lama e barro representa a parte preta, né, que era líquido e era sólido e por isso chama de lama. E Iode, o nome da letra, estava implícito dentro dessa letra só, dessa única letra. Esse nome de 3 letras estava implícito dentro dessa letra lá. O nome do Eterno, nome, ou de qualquer letra Iode. Claro, a gente fala o nome do Criador para mostrar, né, que existe uma relação aí entre... Então, Dalet, aqui nesse caso, é Malchut, a filha. E Vav é quem? Vav. Vav é o filho. Então, o filho e a filha. Vav quer dizer Zeampin, 6 sefirot, chamada de Midot, desde Hesed até Yesod, que é chamado de Zeampin, a nomenclatura cabalística, o aspecto masculino de Hashem. E Malchut, o aspecto feminino. Eu digo aspecto masculino de Hashem, não é que Hashem tenha sexo, rasve, shalom, ou gênero, coisa do tipo, mas que ele se expressa, porque essa é sua vontade, dessa forma, no mundo físico, em elementos masculinos e femininos. Por isso que a Torá diz, macho e fêmea os criou. Ninguém foge dessa regra. Então, nesse sentido,
Rochma é pai do filho e da filha. Mas a filha é que cria o pai, Abba. Como vimos. Cria porque ele tinha uma informação. Ele representa o Borru e Torru. E não existe não havia um shalom, uma conciliação entre substância e informação, e era necessário então que houvesse uma conciliação entre essa substância e a informação, que era não verbalizada, que era incapaz de ser entendida, compreendida. Então, Malchut, que representa a letra Dalet, é imprescindível e importante na construção dessa Rokhmah, trazendo a esclarecimento à tona dessas ideias incompreensíveis por meio da escrita falada e da escrita falada e da escrita. Então, já que falamos de letras, na verdade, escrita, não, falo letras faladas. Letras faladas e letras escritas. Temos aqui letra escrita e estamos falando, trazendo todo uma ideia ao respeito das letras aqui. Então, essa é a informação. Era essa a vontade, que fosse escrito, que tivesse uma informação pertinente, a qual chegássemos a desenvolver nossos mecanismos de psicológicos, nossa memória, nossa consciência, aumentar, engrandecer, elevar a nossa consciência. O mesmo se aprende do Vav, né, que o Zohar fala que ele pode ser escrito com a Aleph. Então, o Yod, que sai essa palavra, né, com 3 letras, falando o nome dela única, e aí essa letra vai ter outras informações sublimes, incríveis. Então, era isso a vontade de Hashem. Que tivesse informação e que fosse compreensível, que Hashem se tornasse compreensível, fosse entendido sobre o divino. O Hashem quer ser conhecido, ele deseja, ele quer que a gente busque desenvolver-se na Torá, que é lá onde a gente vai encontrar e aprender mais sobre ele. Então, olha só como vai ser escrito então aqui, ó, uma letra que vai trazer outras 3, então vai saindo informação, porque, como vimos, ela é preenchida, mas quando a gente tira dela, ela fica um vazio. Como aqui, ó, é uma letra, né, como no nome do Criador, a gente tira, sai o 3, fica um espaço vazio, como se ficasse um espaço vazio, porque todas essas 3 saem dela. Usando a imaginação, essas 3 letras estão dentro dessa, e aí eu consigo retirar essas 3 de dentro dessa, é como se um vazio ficasse no lugar dessa retirada, como alguém que crava uma talhadeira para fazer esse desenho, e vai cair o quê? Vai cair restos do material, mas vai ficar uma impressão, ou seja, um vazio para que tivesse a forma da letra. Então, da mesma forma que quando a gente tira o nome da letra e o escreve, então é como se a letra ficasse um vazio. Então é assim que escreve o Vav, como o Zohar fala, Vav com o Aleph. Aleph representando o Keter, a origem, né, a causa. Vav representando Yesod, que é o fundamento, e Tiferet. Por isso a Aleph, Keter, está olhando para Keter e dando as costas para o Vav, não olhando para o Vav. Está numa relação de face a face com Tiferet, porque Tiferet é um nível mais elevado do que Yesod. Porque Yesod é filho de Jacó, mas Jacó mesmo é mais elevado do que Yosef Tzadik. Então Yaakov, ele é a síntese, ele é tanto uma parte de Avraham como uma parte de Yitzhak. Então, nesse sentido, ele faz parte dos Giborim. Por isso,
a letra Aleph está virada para Tiferet e não para Yesod. Então, toda essa informação, para ter ideia, é dentro de uma letra. Então, em outras coisas mais. Então, isso quer dizer o quê? Que a vontade de Hashem era, ao escrever, né, na sua criação, impregnando cada coisa, cada substância, com informação, como aqui, letra é informação. Claro, tem aí uma mesa aí na sua casa, algum objeto, uma cadeira, existem letras que Hashem permeia, preenche cada coisa. Se Hashem tira essas letras dessa coisa que tem aí, dessa cadeira, dessa mesa, desse livro, ele deixa de existir. É claro que não é essa a vontade de Hashem que deixe de existir, mas só para uma colocação, só para uma meditação sobre esse assunto. Gravou-as. As letras hebraicas têm 3 partes básicas: topo, centro e base. O topo e a base consistem geralmente de grossas linhas horizontais, enquanto que o centro consiste de linhas verticais mais finas. As bases das letras foram gravadas como um jardim. E daqui que se tira material da matriz, foi o que foi falado lá, quando a gente tira, né, o nome da letra, é como se tirasse da própria letra, né, como no caso do nome do Iod e do Vav, como vimos. Então, a base das letras foram gravadas como um jardim. E dessa base é que Hashem tirou, né, os lados das letras e o teto. É daqui que se tira, dessa base chamada jardim, as bases das letras, material da matriz, deixando um vazio, como explicamos lá. Os lados das letras foram, então, entalhados como um muro. Estas são as linhas verticais que separam as letras entre si, como as paredes de uma casa. Finalmente, os topos das letras foram acrescentados como um teto que as cobre. Segundo algumas autoridades, o processo se refere também à criação do espaço. Então, esse processo de criação das letras com base, com teto e com paredes, que é as linhas verticais, já que elas são construídas na maioria dos casos, em alguns dos casos, com 3 linhas, né? Uma superior, que é o teto, uma vertical e que a vertical é as paredes, o teto e a base. Então, tudo saindo da base e deixando o vazio em tal base, e para que houvesse essas construções da parede e o teto. Então, o que é que tem no meio? Um espaço. Se eu tenho uma base, tenho uma parede, tenho um teto, no meio tem um espaço. Então, essa é a origem, segundo alguns comentaristas, da criação do espaço, como conhecemos, né? Como veremos depois, no capítulo 2, verso 4 deste mesmo Sefer, esta pode também ser a instrução para uma meditação. Então, alguém pode meditar, construindo na sua mente, através da imaginação, uma letra com base, com teto, pode ser motivo de uma meditação. Fecha os olhos, respira fundo e mentaliza as letras hebraicas. Derramou neve sobre elas. Este versículo é omitido em algumas versões, mas a ideia aparece no Midrash. O estado líquido representa fluidez e mudança, enquanto o sólido representa permanência. Sempre que a Torá fala de instabilidade, usa água como exemplo.
como no versículo instável como a água. Isso é a capacidade da sabedoria, de ser instável. Alguém diz assim, se você é muito instável, e se você mudou, né, trocou de vestes, porque trocar de vestes é uma coisa dolorosa em matéria de conhecimento. Quando alguém consegue uma nova ideia, é como se ele casasse com ela. E quando se separa, dói como se cortar na carne. Então, assim o é quando a pessoa larga de uma ideia em detrimento de uma outra mais elevada e mais completa. E isso causa uma instabilidade e as pessoas dizem, já mudou de opinião? Então, essa característica da sabedoria é fluir como a água e ser um elemento de instabilidade. Por isso, um grande cantor, né, brasileiro, disse assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Ou seja, a opinião que eu tenho hoje, amanhã eu posso encontrar um nível de consciência bem maior e eu tenho que me desapegar dessa consciência que eu tinha anteriormente. Então, o homem de Rokhmah está sempre em novidade. E isso é instável, isso é instabilidade. Por conseguinte, quando Rokhmah se acha no estado de fluxo, está representado pela água. E quando se encontra em estado de permanência, é representada por meio da neve. Sim, porque a neve ela é mais sólida do que a água. E então a água passa a ter um estado de permanência. A mesma coisa, alguém que coloca a água no recipiente, ela assume a forma do recipiente, mas ao colocar no congelador, ela vira gelo sólido. Então, a água também pode se tornar instável. É o que ocorre com o homem de Rokhmah. Se ele não trabalha a sua Rokhmah para se tornar mais sábio, por isso entra então o Pirkei Avot. Aquele que não aumenta seus conhecimentos, os diminui, fica como um gelo. Perde aquela capacidade de fluidez e de instabilidade no crescimento para se tornar estável e na inércia como gelo. Como foi mencionado antes, Rokhmah tem dois modos. O primeiro é o da consciência tipo Rokhmah. E o segundo, o da memória. Então, a consciência Rokhmah tem dois modos. Qual é o primeiro? O primeiro é o da consciência tipo Rokhmah, instabilidade como característica. Já o segundo, o da memória, é mais intimamente personalizado pela neve, porque a memória é algo instável ou estável. Tem estabilidade, é algo que é pertinente ao homem e que tem a memória, ela é mais, vamos assim dizer, ela é mais contida no cérebro. Ela está mais presa pelos neurônios, e já a consciência Rokhmah, nesse nível de fluidez, é algo que é muito indiferenciado. Então, é o nada, e o nada é algo que está além da substância. Continua assim sendo algo além da substância. Eu falo de uma Rokhmah do tipo indiferenciada, pensamento abstrato e que não conhece a diferenciação, não conhece o paradoxo. Nesse sentido, é algo que está além do cérebro e que usa o cérebro, claro, também. O cérebro usa o cérebro como um receptáculo para manifestação.
nele. Mas já o tipo de Rokhmah, que é a memória, é algo mais interiorizado no cérebro. É algo mais... É algo mais, vamos dizer, concreto. É mais concreto do que essa Rokhmah, que é mais abstrata e por ter maior fluidez, então a gente entende que ela é como que pairasse sobre o homem de sabedoria, pairasse como a áurea, né? Mas que se interioriza no cérebro também, mas tem essa capacidade de fluidez. E essa Rokhmah, ela é gerada pelo entendimento. Esse tipo de Rokhmah que é fluido é gerado por Binah, que Binah também é um rio, né, que pega essa Rokhmah que tem a capacidade de fluir e transforma em 6 braços de rio, que é Zeanpin, a 6 sefirot abaixo do nível do Olam e etc. Até chegar em Malchut, né, que aí é a questão da solidez. Nesse sentido, então, a memória é uma Rokhmah estável, tem estabilidade. E essa Rokhmah líquida, por assim dizer, que é o contrário dessa aqui, que vai assumir uma forma de neve, que é mais sólida, essa Rokhmah tem mais liquidez, é o tipo de Rokhmah em que há instabilidade. O primeiro é o da consciência tipo Rokhmah e o segundo é o da memória. A consciência Rokhmah é fluida e está representada pela água. É instável. A memória, por outro lado, é um tipo de Rokhmah fixa e vem denotado pela neve. Embora Rokhmah não seja verbal, a memória líquida, e não visual, não se pode ver, ela está muito ligada ao Olam Atzilut, a Rokhmah de capacidade líquida e de fluidez. E Olam Atzilut é o mundo da emanação ou o mundo do nada. Então, por isso é não verbal e não visual. Ela, contudo, representa a fonte das letras. Rokhmah é a fonte das letras. Só depois que estas letras são combinadas em palavras, representam a consciência verbal binária. Então, na verdade, as letras já existem em Rokhmah, mas Binah é o entendimento é que pega a letra com letra e diz um B, um I, um N, um A, Binah. E aí essa palavra tem informação e substância. Porque Binah está ligado ao entendimento ao cérebro. O cérebro é um corpo gorduroso e aí vai. Que tem 86 bilhões de neurônios e aí vai. Então, Binah gera, mas as letras mesmas têm fonte em Rokhmah. E por isso que no princípio era água e a terra estava submersa, né, sobre as águas. E o Keter, que é o espírito de Hashem, passeava sobre as águas. Keter, a coroa, a primeira sefirá, que é o Ruach HaKadosh. E a terra era sem forma e vazia, falando de Rokhmah, que já tinha as letras, era a fonte delas. E aí a gente viu que Tohu e Bohu. Tohu, denotando pura substância, tem substância? Tem, que não contém informação. Então não tem informação por quê? Porque tinha as letras, denotava pura substância, tinha as letras, tinha. És
Eis lá Rokhmah, a fonte delas, das letras, mas não contém informação, porque a informação depende de colocar letra com letra, permutar letra com letra para criar nomes e nomes designar objetos, ou seja, substâncias. Borru, pelo contrário, é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Então veja que é um contrário do Torru. Torru é substância pura, certo? Torru denota substância pura. Já Borru é informação que pura, mas não está relacionada a qualquer substância. Já Torru denota substância pura que não contém informação. Então, o que falta na uma tem na outra. Então, quando ambas se juntam, se completam. Né? E aí, isso só é possível através desse processo, onde Malhut, que é a luz refletida, sobe de volta para Keter e constrói Rokhmah. E aí, Rokhmah vai fazer o quê? Construir Binah. Porque Binah é o elemento, a Sefirah, que vai fazer a permutação das letras e criar palavras, e palavras vão trazer informação, e informação é compreensão. Então, e a compreensão e o entendimento gera emoção. Por isso que Binah é um rio que gera 6 Sefirot de saber, desde Hesed, que é a bondade, Gevurah, severidade, e Tiferet, e Nessar, vitória, Rod, esplendor, e Esod, Malchut. Então, isso para que a gente entenda aqui essa questão de Torru Borru e a questão da informação, que Hashem quis que aqui fosse um lugar de comunicação, né, de emissor e transmissor. Por isso, eu peço a você que você contribua com o nosso canal, deixando o seu like, porque se você deixar o seu like, a plataforma entende que esse conteúdo tem relevância e vai espalhar ele para mais pessoas. Talvez você já saiba tudo aqui, mas tem pessoas que não sabem, pessoas que não conhecem o divino ainda. Então, você pode estar fazendo com um simples clique de compartilhamento, com um simples like, fazendo com que outras pessoas aprendam sobre o divino, sobre o nosso mestre, o Ribono Shel Olam. Então, deixo para vocês essa meditação e que vocês possam estar aprendendo cada vez mais do Eterno, né? Que é bom procurar aprender mais sobre o abençoado. As letras em si são caminhos da sabedoria. As letras são os caminhos da sabedoria. Sabedoria o que é Rokhmah. Então as letras são os caminhos para voltar para a sua fonte. Já que as letras vêm dela, de Rokhmah, então são os caminhos da sabedoria. Então, para voltar à sabedoria, tem que estudar as letras do alfabeto hebraico. Entender mais sobre o divino, porque as letras carregam em si informações sublimes. Mas como foi explicado antes, no capítulo 1, verso 1, expressam-se primariamente através do entendimento. O entendimento é que gera a informação de letra com letra, embora estas letras elas tenham fonte lá em Rokhmah, elas sejam de lá. Mas tem aquela questão, né, de que Torru e Borru é Rokhmah, representa Rokhmah. Aí Torru vai ter uma coisa, como foi explicado, e Borru não vai a ter. E assim sucessivamente. Então, eu deixo a todos vocês uma boa semana para que vocês possam estar procurando desenvolver-se cada vez mais e procurando o Eterno. E estamos bem próximos de Rosh Hashanah e o mês de Elul é muito promissor para fazer Teshuvah. Não esqueça de fazer sua Teshuvah. Hashem está aí perto de você, converse com ele como seu amigo, conte para ele tudo que você está sentindo, que ele, com certeza, ele vai estar aí bem pertinho de você, ouvindo. E cada vez que você se aproximar do Eterno, rasgar seu coração perante ele, disser para ele todas as suas dores, com certeza Hashem vai estar cada vez mais próximo de você.